Circuito série de capacitores alimentados em fonte de alimentação contínua. Fala pra mim, como saber a tensão elétrica do primeiro capacitor, do segundo capacitor, do terceiro e do quarto? Como eu faço para calcular passo a passo a divisão de tensão entre esses quatro capacitores em série? Afinal de contas, o circuito série é o famoso circuito divisor de tensão. Cada um dos capacitores vai ter que ter uma tensão elétrica, não tem jeito. Passou a corrente elétrica, fez a carga dos capacitores, eles se carregaram, vai ter a divisão de tensão, teremos aqui o VC1, tensão do capacitor 1, VC2, tensão do capacitor 2, VC3, tensão do capacitor 3 e VC4. Quer saber o valor dessa tensão? Quer aprender a calcular o passo a passo? Digo mais, vamos medir na prática a tensão de cada um deles para ver se bate teoria e prática. Será que tem relação? Será que vai dar tudo certo? Faz o seguinte. Eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, fiz essa aula com muito carinho para vocês, então já vem com o like, inscrição no canal, vamos pra cima, que juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Beleza? Vamos nessa! Não esquece também, galera, que tem links aqui na descrição do vídeo para você baixar um livrão gratuitamente de mais de 270 páginas lá no cursoseletronicafácil.com.br, o nosso e-book incrível para ensinar para vocês a eletrônica começando do absoluto zero. Fechou? Vem comigo, ó! Passo número 1. Para saber a divisão da tensão em cada um dos capacitores, você terá que calcular a capacitância equivalente. Bem, a capacitância equivalente da associação em série de capacitores, ela tem algumas regrinhas. Por exemplo, se eu tenho um capacitor de 1 microfarad em série com outro de 2,2 micro, em série com um de 10 microfarad, em série com um de 1000 microfarad, a análise da associação do capacitor em série vale exatamente como o resistor em paralelo. E capacitor em paralelo com o resistor em série. Ou seja, as análises elas são inversas. Tá, gente? Ou seja, na associação em série eu não posso somar o valor das capacitâncias. Não faça isso, meu querido amigo aluno. Faz o seguinte, o valor da capacitância equivalente vai ter que dar menor do que o menor valor de capacitor inserido. Ou seja, qual que é o menor aqui? É 1000 micro? Não. É 10 micro? Não. É 2,2? Não. É 1 micro? É. Então a capacitância equivalente vai ter que dar menor do que 1 microfarad. Professor Rodolfo, como é que eu calculo essa parada aí? Vem comigo que você passa de ano. Hashtag tamo junto. Ó, capacitância equivalente, o C equivalente, você faz da seguinte maneira. 1 dividido 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre C4. Tá bom? É a fórmula universal para você calcular o valor da capacitância equivalente do circuito série. E aí, você trocando os capacitores aqui pelos seus valores nominais, você vai achar o valor da capacitância equivalente usando a nossa querida calculadora científica, tá bom? Bom, então fica como aqui, ó, C equivalente é igual a 1 sobre, qual que é o C1? 1 microfarad. Lembrando que o submúltiplo micro significa 10 a menos 6, não esqueça disso. Mais 1 sobre 2,2 microfarad, mais, indo aqui para a terceira cor, C3, 1 dividido por 10 microfarad, mais 1 sobre 1000 microfarad. Muito bem, fazendo esta conta aqui na calculadora, calculando tudo, encontrei aqui o valor da capacitância equivalente, que deu 642,86 nanofarad. Então, o valor da capacitância equivalente é de 642,86 nanofarad. Não esqueça, mais uma vez, de quando fizer a divisão, micro 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 6, por favor, tá?
642,86, 10 a menos 9, então nanofarad. Deu menor do que o menor valor? Deu. Então show de bola. Tá pertinente, tá interessante. Se tivesse dado aqui 1,5 micro, 2 micro, tá errado, tem que refazer a conta. Fechou? Agora que você descobriu o valor da capacitância equivalente, meu querido amigo e aluno, você vai usar esse valor aqui para calcular o valor de cada uma das tensões. Então vem comigo, você passa de ano. Vamos para cima. Tensão do capacitor 1 é igual a capacitância equivalente, o CAP equivalente, dividido pelo capacitor 1 vezes VCC. Ou seja, eu divido a capacitância equivalente que a gente calculou pelo valor do capacitor que a gente quer encontrar a tensão sobre ele, multiplico pela tensão total da fonte que está sendo aplicada neste ramo. Nesse caso, o VCC, que é a nossa tensão da fonte, significa tem um valor total de 10 volts de DDP, diferença de potencial, tá? Transformando isso daqui em números, ficaria assim, ó. Então nós temos aqui 642,86 dividido, isso aqui nanofarad, dividido pelo valor do capacitor 1, quanto é que é? 1 microfarad, vezes 10 volts. Isso vai gerar o valor da tensão do primeiro capacitor. Como é que eu calculo, professor Rodolfo, a tensão do segundo capacitor? VC2, essa tensão sobre o capacitor de 2,2 microfarad. Capacitor equivalente, C equivalente, dividido por C2 vezes VCC, que é de 10 ohms. Transformando em números, temos 642,86, 10 a menos 9, nanofarad, sobre o valor do capacitor, 2,2 microfarad vezes VCC, 10 ohms. Vai dar o valor. Capacitor 3, tensão do capacitor 3. C equivalente dividido por C3 vezes VCC. Transformando em números, mais uma vez o capacitor equivalente se repete em todos os cálculos. 642,86 nanofarad dividido pelo nosso querido capacitor 3, que é de 10 microfarad. Vamos para cima, ó, 10 microfarad vezes 10 volts, que é o nosso VCC. Fechando e não menos importante, nós temos que a tensão do capacitor 4 de 1000 microfarad, por sinal o maior, de capacitância maior entre todos eles, C equivalente dividido por C4 vezes VCC. Então, sempre o total da associação dividido pelo valor do capacitor que você quer calcular a tensão. Multiplica pela tensão total, já sai direto, tá? Tensão total aplicada ao ramo. Transformando em números, 642,86 nanofarad dividido por 1000 microfarad vezes 10 ohms. Calculando tudo, vou colocar aqui para vocês a tensão agora. Fazendo os cálculos, meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, que já deixaram um like, se inscreveram no canal, temos aqui que o capacitor de 1 microfarad teve uma tensão de 6,42 volts. Olha que interessante. De 10 volts no total, ele absorveu 64,2% da tensão. Que louco! O capacitor de menor valor de capacitância absorveu uma tensão muito grande. Bom, continuando. O de 2,2 microfarad, o nosso C2, absorveu 2,92 volts. Lembrando, pessoal, que aqui eu restringi a 2 casas após a vírgula, tá bom? 2,92 volts. Então, se você somar 6,42 mais 2,92 já dá uma tensão de quase 10 volts, ou seja, os capacitorzinhos danados de baixo valor absorvem quase que 100% juntos, né? A tensão do capacitor 1 e 2, quase que 100% da tensão da fonte. O capacitor de 10 microfarad
absorveu uma tensão de 0,64 volts. E o capacitor de 1000 microfarad, geralmente você pensa assim, quanto maior é o valor, mais tensão absorve. No resistor funciona assim. Quanto maior é a resistência, né? Quem vê ri. Resistência vezes corrente. Se o resistor era muito alto no divisor de tensão, ele absorvia mais tensão. Lembram disso? No capacitor é o contrário. Quanto maior o valor da capacitância, menor a queda de tensão que fica no capacitor. Então o de 1000 microfarad, na nossa conta, fazendo a capacitância equivalente sobre 1000 micro vezes 10, que é a tensão total, deu apenas 6,42 milivolts. Somando todas as tensões, considerando arredondamento, vai dar exatamente um valor próximo aos 10 volts da nossa fonte VCC. Regrinhas básicas, na associação em série, o capacitor de menor valor de capacitância vai ficar com a maior tensão e o maior valor de capacitância vai ficar com a menor tensão. Lembra sempre disso, tá? Leva isso aqui em consideração quando você for dimensionar o valor da tensão de isolação que cada capacitor tem que suportar. Tome muito cuidado, porque aqui a gente está falando de 10 volts, mas o que poderia ser 100 volts. Não poderia? Poderia ser 300. E aí? Cuidado, tá bom? Para provar que isso aqui funciona, é claro, com as tolerâncias práticas dos capacitores eletrolíticos. Que detalhe, na prática podem chegar até a 20%, enfim. Vamos montar na prática, energizar e medir as tensões agora. Mas não esquece do seu like com a hashtag capacitor agora vai. Beleza? Vamos lá! Fiz aqui então a associação em série com os nossos 4 capacitores, capacitor de 1 micro, 2,2 micro, 10 micro e 1000 microfarad. Tá bom? Peguei a fonte de alimentação ajustável que nós ensinamos a montar do absoluto zero, para você que é iniciante na eletrônica, quer aprender eletrônica do absoluto zero com soldagem, atividade prática, projetos e muito mais. Essa aqui é a fonte que a gente ensina a montar do zero lá no curso de Eletrônica Fácil. O link também você conhece lá no cursoseletronicafácil.com.br, tá aí na descrição do vídeo, tá? Ajustei ela aqui em 10 volts, conforme o nosso exercício. Alimentei aqui polo positivo, polo negativo com a saída aqui com as garrinhas de jacaré. Distribuí aqui o positivo na entrada do capacitor de 1 micro, negativo lá na saída do capacitor de 1000 microfarad aqui no barramento negativo, tá? Multímetro Anenge 618C com teclado touch. Já coloquei aqui na medição de tensão contínua, tensão DC, pontas de prova em mãos. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos medir cada uma das tensões, tá? Medindo a tensão total da associação, pessoal, da entrada positiva ao negativo aqui, 10,05, muito bem. Somente a tensão do primeiro capacitor agora. Olha lá, meus queridos, então 6,5, tá? 6,5 volts, 6,49. Demora um tempinho para a tensão se estabilizar por todos os componentes, tá? Por todos os capacitores. Então, aproximadamente os nossos queridos 6,4 volts, 6,5 volts, tá bom? Então um valor bem próximo ao que a gente dimensionou, fechou? A tensão do segundo capacitor tem que dar um valor de aproximadamente 2,9, 2,8, tá bom? 3 volts, olha lá, 2,9, 2,8, olha lá que bacana, tá? Fechou? Então aqui a tensão já ficou bacana, tensão no segundo também, vamos medir agora a tensão do terceiro, capacitor de 10 microfarad, vamos lá, ó. Então 0,3 volts, ok, beleza. E aqui o nosso último capacitor, uma tensão elétrica aproximadamente a 0 volts, gente, olha lá. Nesse caso aqui a gente está com uma tensão de 7 milivolts, uma tensão ultra mega baixinha, tá? Ok? Então tensão 6,5 aproximadamente, né? Quando você coloca lá, ele estabiliza 6,5, depois 3 volts, de forma show de bola. Depois 0,4, 0,3 e aqui uma tensão bem próxima a 0 volt. Gente, de forma incrível, top de linha e show de bola. Lembrando que os capacitores eletrolíticos, eles são dos componentes que mais têm tolerância na prática, cerca de mais ou menos 20% pode até variar a sua capacitância, tá? Para ter mais precisão, seria ideal se a gente usasse aqui na prática os capacitores de
tântalo, tá bom? Se você tiver de tântalo, pode fazer experiência, vai dar um valor bem preciso. Se você tiver eletrolítico, pode montar também, que valores aproximados você vai encontrar de forma top de linha. Fechou? Bola incrível, faixa preta e sensacional, meus queridos amigos alunos. Olha só, espero que vocês tenham desbravado o famoso circuito série de capacitores com alimentação, com divisão de tensão do fundo do coração para todos vocês. É ou não é? Tudo para a gente ajudar, melhorar a educação do nosso Brasil, evoluir, crescer de forma top de linha na família Eletrônica Fácil, porque juntos somos mais fortes. Sempre chegamos mais longe e fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Fechou? Gostaram do vídeo? Deixa o seu like aí. Já tinha aprendido sobre isso? Qual é a sua dúvida? Tem mais dúvidas sobre isso aqui? Prática, teoria e muito mais? Deixa aí nos comentários. Baixe o seu e-book de mais de 270 páginas clicando no link aí da descrição do vídeo no cursoselektronicafácil.com.br. Fechou? Like, inscrição. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus e até mais.